Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro comigo. E para quem não me conhece, gente, eu compartilho aqui nas minhas redes sociais conteúdos de diversos assuntos, né, sobre o mundo das empresas, sobre gestão, sobre liderança também. Eu sou mestre em estratégia empresarial. Eu sou especialista em marketing e empresas familiares também. E esse é um tema que eu amo muito. E por isso, né, além de estudar muito sobre o mundo das empresas familiares, eu também, para quem não me conhece, eu atuo como executiva em uma empresa de mais de 80 anos. E essa empresa, ela é familiar e pertence à minha família. Então, gente, eu vivo na prática todos esses aspectos, né, ligados ao negócio, ligados à sociedade e também ligados à família. Então, por isso, eu decidi aqui na minha rede social, né, trazer esses conteúdos. E eu busco apoiar as pessoas, né, que também estão nesse mundo, sendo de empresas familiares ou não, a se desenvolverem e também estarem, né, mais felizes nesse mundo das empresas. Aqui na minha rede social eu trago periodicamente assuntos diferentes sobre o mundo das empresas e hoje nós vamos falar sobre comunicação assertiva, que é um tema super importante. Então, para responder a algumas questões, né, muito frequentes sobre o tema, algumas questões sobre como podemos melhorar a nossa comunicação, como nós podemos ser melhor interpretados e o que é realmente uma comunicação assertiva. Então, para responder todas essas questões, eu convidei a Débora Brum. Ela é fonoaudióloga empresarial, é professora e também consultora e muito experiente nessa arte de falar bem. Eu estou enviando agora a solicitação para a Débora, para ela começar esse bate-papo aqui com a gente e responder essas questões. Estou enviando a solicitação aqui para ela. A Débora já está vindo aqui com a gente. Tô vendo bastante gente, a Marga, muita gente aqui que eu conheço. Oi, Luana, tudo bem? Tudo bem, Débora? Tudo bem? Tudo. É um Que coisa boa a gente poder conversar. Sim, é um prazer muito grande te ter aqui com a gente e para falar de um tema tão relevante para todas as pessoas, né? Seja mulher, homem ou qualquer idade. Então, muito bem-vinda à nossa conversa. E quem está nos assistindo, gente, eu e a Débora conversamos antes e é um bate-papo bem informal. Fiquem à vontade, tá? Para mandarem as suas dúvidas, que a gente vai ir conversando aqui juntos. Então, Débora, isso mesmo. Para a gente começar, o que é comunicação assertiva, que a gente ouve falar muito, mas o que é a comunicação assertiva? Conta pra gente. E te apresenta, Luana, também, para quem não te conhece, eu já falei no início, mas te apresenta pra gente, para o pessoal conhecer também. Tá bom, eu sou uma apaixonada por comunicação desde muito tempo, eu sou fonoaudióloga empresarial. Eu já estou formada há 21 anos e há mais de 17 anos eu me especializei numa área que se chama fonoaudiologia empresarial. E o propósito nosso é ajudar as pessoas a desenvolverem a excelência na comunicação, Ana. As pessoas, elas sabem o que elas querem dizer, elas têm muito conhecimento. Hoje em dia, as pessoas já saem da graduação, buscam uma pós-graduação, estudam muito, mas nem sempre elas conseguem comunicar aquilo que elas querem ou precisa ser dito de uma maneira eficaz. Então, agora entrando nessa questão, né, eu ajudo as pessoas por meio de treinamentos e palestras nas empresas
a melhorarem, a desenvolverem essa habilidade que é a comunicação assertiva. Não, é diferente falar bem e ter uma comunicação assertiva. Eu posso dizer assim, que uma pessoa fala bem, ela se expressa bem, ela tem uma boa oratória, a voz é tranquila, uma voz segura, uma boa dicção, ela tem uma boa postura corporal. Essas questões de oratória, elas são muito importantes para uma comunicação, mas não é só isso. Comunicação assertiva é a forma como eu digo aquilo que tem que ser dito e como é que o outro recebe. Então, eu olho para a minha comunicação e eu olho muito para o outro, para me conectar com ele. Então, a comunicação assertiva, para ela acontecer, eu tenho que ter empatia, tenho que fazer uma leitura de quem é o meu interlocutor, como é que essa pessoa está se sentindo no momento que eu vou falar com ela, o que ela pensa sobre o assunto. Eu tenho que me conectar. E aí eu consigo isso por meio de clareza, objetividade, de escuta, porque às vezes falar não é a comunicação assertiva não é eu falar, às vezes eu preciso escutar o outro, é fazer perguntas para compreender melhor o outro, é passar segurança, e um pilar essencial é o controle emocional, porque às vezes a gente tem o controle, a gente tem as ideias adequadas, tem clareza, mas perde muitas vezes a paciência, se irrita, e quando a emoção toma conta da gente, nós deixamos de ser assertivos. E Débora, eu li, gente, todo o livro da Débora é muito bom, ó, tem post-it, anotações. Ah, que legal. E no teu livro tu fala bastante sobre comunicação nas empresas, né? Que depois a gente pode abordar um pouco esse mundo das empresas. Tem bastante gente que também tem interesse por esse tema. E na questão da comunicação, tu falou da empatia, mas também tem a questão da ansiedade, que também é um dificultador, né, da comunicação. Porque as pessoas ansiosas, elas não conseguem ouvir, ou seja, ela não consegue também criar vínculo, né, conexão com a pessoa quando está falando. E não consegue expor sua ideia de forma clara, né, tendendo a ter uma linguagem, às vezes, que parece mais agressiva, quer falar rápido, resolver tudo, e isso não é muito bom. E aí tem a questão da imagem também, que fica, né, muito impositivo, agressivo, então esse tom de voz é bem importante. Tu tem alguma dica para nos dar? Porque a ansiedade, ainda mais agora, né, tá todo mundo ansioso com a situação e quer resolver e tudo, então dá algumas dicas. É importante olhar para a ansiedade, reconhecer que existe essa ansiedade, e ela só atrapalha, é como se fosse uma bola de neve, Luana. Então, eu estou muito ansiosa, eu quero falar tudo aquilo que eu preciso dizer, então, muitas vezes as ideias estão aceleradas, e eu tento, e as pessoas tentam acompanhar a velocidade do pensamento com a velocidade da fala. E não dá. Então, isso, como é que a gente percebe? A pessoa fala rápido, engole as palavras, fica visivelmente claro que ela está ansiosa e nervosa, o que atrapalha a nossa imagem. Quando eu falo muito rápido, eu não penso, eu não raciocino bem, então às vezes eu falo coisas que depois a gente se arrepende. Não damos pausas. Quando eu não dou pausa, eu não respiro. Eu também não consigo escolher as melhores palavras, eu não consigo organizar a sequência de ideias. Tudo isso é o resultado da ansiedade. Quando a gente fala muito rápido, atropelando e não dando espaço para o outro, vira um monólogo, não vira um diálogo. E é muito chato a gente conversar com aquelas pessoas que não dão espaço para a gente comentar, fazer uma pergunta. Então, dialogar é preciso de pausa. É como se jogasse bola, né? Num jogo de bola, eu tenho que passar a bola pro meu colega e ele depois passa para mim. Assim é a comunicação. Eu tenho que ter a tranquilidade de falar pausadamente, organizar as minhas ideias, entender onde é que eu quero chegar, qual é o meu objetivo, buscar as melhores palavras, respirar, controlar o nosso tom de voz. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu não sou irritado, eu não sou nervoso, mas as pessoas acham que eu sou. Por quê? Porque a pessoa ela é muito curta, ela é muito direta, vai direto ao ponto, e aí passa justamente essa sensação de
de estar impondo as suas ideias, ao invés de expor as suas ideias. É ruim para nós, é ruim para o interlocutor, é ruim para o diálogo. Então, pausar, respirar, pensar, dar espaço para o outro, ajuda bastante. E a questão da preparação, né, Débora, que é super importante, até no teu livro, tu traz as 3 atitudes fundamentais, né, para uma boa, para uma boa conversa, uma boa apresentação, pensar, planejar, praticar. E essa preparação é importante. A gente até antes estava falando sobre as lives mesmo, que muitas pessoas, né, entram em contato contigo, tu me contou algumas cases, e até trazendo um pouco a minha história, né? Fazer uma live, né, trazer uma pessoa convidada, se expor aqui numa rede social não é fácil, gente. Não, Eles não é acham, fácil. não, vou ligar ali e vou fazer igual a fulana de tal. Não, tem que ir fazendo, se prepara, faz, e o perfeccionismo Isso. também fala um pouco com a gente, né, de como fazer ou uma live ou uma apresentação, que às vezes a gente tranca porque quer que seja tudo perfeito da primeira vez. Isso mesmo. Tem o perfeccionismo, tem o mediatismo, a gente quer tudo para ontem, para hoje. A gente não sabe quando olha os vídeos, tu imagina como essa pessoa fala bem, né? Como ela grava bem vídeos. Eu, como estou nos bastidores, ajudando as pessoas a se prepararem, às vezes a gente tem que treinar 5, 6, 10 vezes aquele mesmo vídeo para achar a naturalidade, para conseguir construir uma linha de raciocínio. Então, no livro eu coloco, né, o segredo dos 3 P's. Preparação, preparação, preparação. Então, o primeiro P da preparação é pensar, organizar as ideias. Então, hoje a gente teve um tempo de se preparar, nós duas nos reunimos para pegar os pontos principais. Gente, se alguém aqui gosta do improviso, fique muito atento, porque o improviso às vezes dá certo, mas ele pode não dar certo, e às vezes a gente não tem uma segunda chance de causar aquela primeira boa impressão. Então, pensa nas ideias, organiza, seleciona numa ordem, uma linha de raciocínio, prepara, busca argumentos, estuda, traz pesquisas, porque isso traz credibilidade, embasa as tuas ideias quando você for falar. E depois o terceiro P, né? Pensa, planeja, organiza as ideias. E o terceiro é pratique. Então, fala na frente da câmera, grava. Se for assim, fala na frente do espelho. Treina em voz alta. Coloca a família para te ouvir. Chama o teu colega, chama a tua equipe que te deixa seguro. Faz uma apresentação antes. Pede o feedback para as pessoas. Tudo isso vai te deixando mais preparado. Agora também tem aquela questão, Luana, de que a pessoa ela se prepara, mas nunca ela enfrenta. Então tem aquele momento que feito é melhor que perfeito. Perfeição a gente nunca vai ter. Então vamos encarar, vamos nos expor. Claro que é aquela exposição planejada, preparada. Mas cada vez que a gente se expõe, puxa, a primeira live eu estava muito nervosa. E não saiu a melhor live do mundo. Mas a gente vai aperfeiçoando. A primeira palestra saiu horrível, eu contei no livro. Foi um desastre a minha primeira palestra. Mas a gente vai melhorando e cada experiência nossa é um aprendizado. Então tem uma frase que diz assim, eu não erro, ou eu acerto ou eu aprendo. E é isso. Aquilo que não dá certo vai servir de aprendizado para a gente aperfeiçoar o próximo diálogo, seja a próxima reunião, a próxima apresentação. É bem importante o preparo. E essa dica tu traz no livro, né? E além de olhar de novo, né, a apresentação que foi feita ou o vídeo, também tu coloca ali essa dica que eu achei bem interessante, que é pedir para as pessoas que tu convive, né, falar qual a percepção que elas têm de ti quando tu fala. Tem uma página ali no teu livro que tu coloca algumas referências até de perguntas, né? E eu fiz isso diversas vezes, né? E eu ainda pergunto, porque a gente não tem a percepção. Na última live, eu recebi um feedback
e que eu não deixava a pessoa falar. Eu perguntava e aí quase que respondia de novo. Ou a pessoa estava falando e aí eu já engrenava para outra pergunta porque eu queria terminar em meia hora e não ia dar tempo. Então não adianta, é fazendo, ver o feedback, vai de novo e vai ter sempre alguma coisa para melhorar, né? Sempre, sempre. Que bom que a gente está aberto a evoluir, porque a gente está na vida aqui para evoluir, né? Então, a questão de que a gente pode fazer é gravar. Então, se você faz uma live, pede para alguém gravar ou você grava e depois vê, anotando os pontos positivos, Luana, porque isso é essencial. As pessoas são muito duras e são muito críticas consigo mesma. Então, sempre vira um sofrimento porque eu estou só focando no defeito, no problema. Então, tem que ter esse discernimento de olhar para a tua performance e listar o que foi bom, o que eu gostei. Gostei que eu fui clara, fui objetiva, não tive vício de linguagem. Bom, o que eu não gostei? Preciso dar mais espaço para o outro e ouvir o outro. Então é isso que eu vou focar na próxima. E receber feedbacks é a melhor ferramenta aí de desenvolvimento que a gente pode ter. Eu recebi feedbacks assim na minha vida muito importantes, que se não fossem essas pessoas pararem com carinho e darem esse feedback, eu não teria a chance de evoluir. Então, por exemplo, eu lembro até hoje, Luana, quando eu estava iniciando ainda esse caminho de palestras e treinamentos, eu fiz uma palestra num banco que era para call center, sobre cuidados com a voz. E para mim eu estava sendo tranquila, estava passando o conteúdo com tranquilidade. E eu tive a oportunidade, o banco me convidou para dar vários treinamentos. Depois dessa palestra, surgiram os treinamentos. E uma pessoa que assistiu a palestra, depois do treinamento, e falou assim, Débora, tu é outra pessoa no treinamento. Quando eu te assisti na palestra, tu parecia tão séria, tão dura, tão seca. E aqui no treinamento eu vi que tu não é nada disso. E eu falei, sério? Eu não me via, Luana, séria, dura e seca. Me via acessível, me via natural. Só que a gente não tem essa consciência, porque muitas vezes é o nosso tom de voz que eu não percebo como é que tá chegando no outro. Então, como é bom a gente estar aberto para receber esses feedbacks e a gente ter pessoas também que querem o nosso bem e que trazem esses feedbacks porque a maioria, tão valiosos. E a maioria das pessoas às vezes não se sente à vontade ou não tem intimidade para falar e acaba não falando. E a gente vai repetindo, né, aqueles vícios de linguagem, o né, ou alguma gíria, alguma expressão, ou se tu quer estar com uma imagem mais formal, não falar certas coisas, né? Se é um gestor, qual é o momento de falar informal, chamar, ô galera, vamos lá, né? Ou quer passar uma imagem mais formal. Então, observar isso é extremamente importante. E assim, tem uma questão que às vezes a gente fica se criticando, né? Minha voz não tá boa o suficiente. Eu queria ser igual àquela pessoa. Eu vou ir para o digital. Então, para eu fazer a minha primeira live, eu tenho que estar com a voz perfeita, o cabelo sem nenhum fiapo solto, a pele perfeita, saber a maquiagem ideal, ter todo o script, aí eu vou ir. Gente, eu vejo muitas amigas, muitas pessoas que eu converso que esperam o ideal para fazer. Então, não é assim. E tu tem que te aceitar, né? Do jeito que tu é. Eu, quando comecei, até uma pessoa, a Chay, me ajudou nesse processo para entrar, começar no digital. E aí, no início era, que personagem eu vou ser? Qual é a Luana no digital? E aí, queria montar uma coisa perfeita. Como é que vai ser? Qual a persona? Como é que quer ser vista e tal. Só que isso, gente, não existe. No digital, tu tem que ser tu mesma, porque isso dá um desgaste tão grande se tu tiver que estar perfeita sempre, ter tudo pronto, que não adianta. Até natural. Isso é ilusão, né, Luana? E as pessoas, elas não se identificam com a perfeição. Elas se identificam com a nossa imperfeição, porque elas também são imperfeitas. Então, a gente poder aceitar a nossa vulnerabilidade e fazer dela o nosso diferencial. Então, olha, tudo bem, às vezes pode não dar certo, eu vou dar o meu melhor, mas eu vou fazer. Tem que fazer. Então, aquelas pessoas que ficam no perfeccionismo e se travam esperando o momento ideal,
elas não vão evoluir, elas estancam, e aquelas outras pessoas que não estão tão ligadas nisso, elas vão fazendo e vão evoluindo. E o pior de tudo, Luana, é que às vezes aqueles perfeccionistas são pessoas muito competentes, mas que perdem oportunidade por outros que não são tão competentes, mas que estão dando a cara a tapa, são cara de pau, e a pessoa está fazendo e está evoluindo. Então, não vai ter um momento perfeito, a gente tem que criar oportunidades e se preparar para dar o nosso melhor. Mas isso é bem diferente do momento perfeito. E é isso, as pessoas vão se identificar conosco, com a nossa autenticidade, Luana. Então, eu sou aqui do mesmo jeito que eu sou nos cursos. É claro que nós temos papéis, lógico. Então, eu não vou me comunicar, por exemplo, com a mesma linguagem informal que eu estou usando numa festa. Então, se eu estou com um público mais sênior, se eu estou com executivos, e uma pessoa muito jovem não vai sair falando um monte de gírias. Tem que aprimorar um pouco o vocabulário. Ajustar o vocabulário, mas sem perder a naturalidade e a autenticidade. Eu vi aqui, falando também de imagem, alguém comentou aqui sobre falar gritando e gesticulando e tudo, e aí eu lembrei de uma pergunta que seguido, né, fazem. E essa pergunta eu vou fazer pensando muito no papel da mulher que cresce no mundo corporativo, que é como conseguir se posicionar e falar o que se deseja, né, de uma maneira adequada, mas mantendo a feminilidade. Porque as mulheres, em alguns momentos, tiveram que perder a sua feminilidade por não ser mais firme, mais impositiva, para tentar até, né, se posicionar mais. Então, queria que tu falasse um pouquinho com a gente, que é como manter a feminilidade, né, num ambiente corporativo mais masculino. Ótimo. Teve uma fase, Luana, que as mulheres, elas quase que espelhavam o comportamento dos homens. Várias pesquisas na fonoaudiologia mostraram que elas mudavam até o seu tom de voz. Elas queriam mudar o timbre de voz para falar grosso, para falar grave, ficando um papel de sargentão, tá? Então, talvez isso tenha sido útil no passado, mas a gente está num momento de que não é necessário mais essa posição de dureza e de buscar espelhar no masculino. Muito pelo contrário, o nosso diferencial é trazer um pouco dessa leveza. Leveza não significa moleza e nem insegurança. Então, a mulher, ela precisa entender o papel dela, qual é a mensagem, para quem ela precisa se posicionar, quais são os seus argumentos e defender boas ideias. Agora, para a gente defender as nossas ideias, eu não preciso nem atacar as ideias do outro, nem falar grosso e nem falar alto. Porque isso aí é um tiro no pé. No momento que eu começo a gritar, aumentar o meu tom de voz e a atacar o outro, eu instigo não um debate, mas um combate. Eu instigo uma discussão. E aí acaba virando briga. E isso não é uma postura assertiva. Então, até eu lembro que uma vez eu li uma frase, né? Não brigue com homens, brigue com ideias. A gente não tem que bater de frente com as pessoas. A gente tem que defender as nossas ideias. E isso a gente faz com um tom de voz leve, mas com bons argumentos, respeitando o outro, porque se eu quero ser respeitado, eu preciso respeitar. Ouvindo, escutando a opinião do outro, porque às vezes o argumento do outro vai servir para ajustar os meus argumentos. Então é uma troca, tem que ter empatia e tem que trazer, de novo, a autenticidade e a naturalidade. As mulheres, elas não precisam aumentar o tom de voz para fazer valer a sua opinião. E o desafio é, né, falar coisas duras de forma carinhosa. Isso, às vezes a gente fala coisas muito duras e a pessoa até agradece, né, Luana? Sim. Olha, não foi nada positivo, o que eu falei não foi agradável para o outro, mas a pessoa entendeu que aquilo é para o bem. Eu acabei de me lembrar de
de um gestor que ele estava comentando de uma pessoa da equipe dele que tinha um cargo de supervisão e ela é uma empresa predominantemente masculina. Mas tem uma pessoa, uma mulher, num cargo ali eu não lembro se era supervisor ou gerente, que ela era muito dura. Então ele até ele encaminhou ela para o curso para ela perceber a forma durona, agressiva, que isso não acolhia, muitas vezes afastava o time dela e ela não tinha essa consciência. Então, um homem tendo essa percepção, trazendo como queixa essa forma agressiva dela tentar conduzir uma liderança, um time masculino que efetivamente não estava trazendo resultados. Não funciona. E no teu livro, tu fala também que existem 4 fatores, né, que prejudicam a comunicação e que também pode comprometer os relacionamentos e os resultados, que é a pressa, a falta de preparo, a falta de consciência emocional e a falta de empatia. Então, isso. E da dificuldade, né, de pensar antes de agir e tudo mais. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso, sobre esses fatores que prejudicam a comunicação, tanto na vida pessoal, né, como na vida profissional também, na hora de dar um feedback para um funcionário. Então, a pressa nós comentamos um pouco, que é a questão do imediatismo, de querer algo sem pensar muito, de falar rápido. Então, tem uma frase que diz assim, você não precisa dizer tudo que pensa, mas precisa pensar em tudo que vai dizer. Então, aí entra o preparo, o planejamento. O terceiro item é a falta do controle da consciência emocional. Então, é muito importante eu identificar nos momentos importantes de diálogo, nos momentos decisivos, eu vou dar um feedback, é um momento de venda, eu vou fazer uma apresentação, vou ter uma conversa com o meu liderado, uma conversa com a equipe. O que eu estou sentindo antes e durante? E nomear os sentimentos, Luana. Eu estou angustiada, eu estou preocupada, eu estou tensa, eu estou nervosa, eu estou ansiosa, eu estou tranquila. Muitas vezes eu até posso compartilhar com as pessoas como é que eu tô. Olha, gente, hoje eu vou trazer um assunto que eu vou dar uma notícia para vocês que não é uma notícia tão positiva e eu tô muito chateada por isso. Então, eu compartilhar os meus sentimentos já humaniza essa comunicação e eu já me aproximo, já me conecto mais às pessoas. Então, a consciência emocional é eu perceber os meus sentimentos, saber lidar com eles. No momento de raiva, ao invés de explodir com o outro, eu ter pausas restauradoras. Eu tô com muita raiva, eu não vou chamar aquela pessoa imediatamente para conversar. Eu vou parar, eu posso tomar uma água antes, eu posso contar até 10 ou contar de 20 a 0, que uma contagem decrescente no meio de uma conversa faz o teu cérebro acionar o hemisfério esquerdo, que é o cérebro da razão. Então, às vezes, tu tá numa explosão de sentimentos e tu não pode sair daquela conversa naquele momento, mas tu pode acionar internamente maneiras de dar uma controlada na raiva ou nas emoções muito pesadas e negativas. Ou às vezes eu posso dizer assim, olha, eu acho melhor a gente parar a conversa por aqui, deixa eu pensar um pouco nisso tudo que a gente está falando e a gente volta a conversar amanhã. Senão a gente mete os pés pelas mãos, né, Luana? Que é o autoconhecimento. E depois acaba se arrependendo. Que é autoconhecimento. Muito importante, porque muito. Numa conversa, ou, né, em empresas ou num momento de mais tensão, se tu não te dá conta o que tu tá sentindo na hora, tu vai ter só ação e reação, e tu vai entrar num gatilho mental que a pessoa falou alguma coisa que te acionou alguma coisa e aí tu já vai para a emoção e já vai para outro lado e se perde. Porque daí a gente se sente atacado e aí quando tu se sente atacado, tu vai para defesa ou ataque ou fuga, né? Luta ou fuga e aí não traz bons resultados. E essa questão também, Luana, da consciência emocional não é só minha, é do outro. Então, eu tô conversando
com o meu interlocutor, além de eu perceber as minhas emoções, eu tenho que ter a clareza de como essa pessoa está se sentindo. Então, por exemplo, falando em líderes, né? Às vezes o líder tem que demitir alguém, uma tarefa bem difícil. De ele se preparar de como é que aquela pessoa vai se sentir naquele momento e de ele saber lidar com um sentimento de frustração, de tristeza ou até de raiva do outro lado, acolhendo esse sentimento. Então, essa questão emocional, muitas vezes, é um tabu, assim, eu não quero que o outro... Eu não quero nem tocar na questão do sentimento, mas ela está envolvida na fala, querendo ou não, os sentimentos, eles interferem 100% na comunicação. Então, a gente tem que estar preparado para lidar com eles, para saber lidar com eles. Não é controlar, porque eu não tenho controle do sentimento do outro, mas eu sei gerenciar, pelo menos, os meus e acolher o sentimento do outro. E aí, tu tinha falado de 4 pontos, né? Isso. A pressa, o preparo... e a empatia. Isso. Vamos falar de empatia, Ana? A empatia, para mim, é a liga. Sabe aquilo que dá a liga nas relações? É aquilo que faz as pessoas se conectarem, entrarem em sintonia. Eu costumo comparar a empatia, a comunicação com empatia, aqueles rádios, Luana, de antigamente, que a gente tinha que achar manualmente a estação, não era digital. E enquanto tu não achava a estação certa do rádio manualmente, a gente escutava muito chiado, muito ruído. Então, quando a gente se comunica com o outro e não tem empatia pelo outro, é uma comunicação que nem aquele rádio. A gente não escuta a voz do interlocutor nem a música, é muito chiado, muito ruído. Mas quando eu me coloco no lugar do outro, tentando entender como é que ele se sente, o que ele pensa, quais são as expectativas dele, quais são as necessidades, eu consigo me conectar. E aí entra muitas distorções de empatia, Luana. As pessoas confundem empatia com simpatia, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. As pessoas acham que ser empático é ser bonzinho e concordar com todo mundo. Não, isso não tem nada a ver com empatia. Tem gente que diz que empatia é mimimi. Uhum. Gente, não é. As pesquisas estão aí mostrando. Até na revista Você RH do ano passado, de abril, tinha a reportagem na capa, A Hora da Empatia. E aí eles trouxeram uma pesquisa mostrando, eles fizeram um ranking com mais de 100 empresas. E eles colocaram as mais empáticas com as menos empáticas. E o que eles constataram nessa pesquisa? Que as 10 empresas, no primeiro ranking da empatia, lucravam 50% a mais do que aquelas empresas que não tinham a empatia como um valor. Então, hoje a empresa que se preocupa com o bem-estar do colaborador, que se preocupa com a experiência do usuário, é uma empresa empática. Porque ela está se preocupando com o outro. Eu não preciso concordar com todo mundo, mas eu preciso olhar para o outro, perceber. E essa conexão, né, empatia, ou essa conexão na hora de uma troca, né, de uma conversa, é muito tu tá presente no aqui e agora. Tô aqui, tô nessa live, tô concentrada aqui, não tô pensando que às 2 eu tenho outra reunião, depois tem que isso, aquilo. Então, como a gente também manter a nossa cabeça no aqui e agora? Dar atenção para que o outro está falando, né, de maneira real, e isso aí, nossa, colabora muito. Tem alguns comentários aqui, os colaboradores se sentem valorizados, muito importante. Excelentes dicas. Que legal. É importante realmente, Cris, manter, né, o nosso estilo. E toda vez que eu vou falar, sempre perguntam sobre essa questão de como manter a essência feminina, né, em um setor mais masculino. Que legal. Um beijo para a Cris aí. E complementar, né, com o homem, porque às vezes fica uma disputa e não é. Realmente... Né, não, é complemento, exatamente. É parceria, é soma, né? É soma e não é segmentar. Luana, aproveitando aí só essa questão aí que a gente estava conversando sobre estar presente, estar plena, esse é um ponto que tu trouxe que é essencial para uma comunicação. E é a escuta, né? E é uma das coisas que eu mais
tenho buscado praticar. Tá no aqui e agora, realmente escutando. E aí vai o mindfulness, né? Isso! Tem aplicativos e tudo mais. Não é a minha especialidade, mas eu sei que quanto mais tu faz alguma meditação, tu vai treinando também o cérebro para acalmar e estar presente no aqui e agora. E tá presente. E Mindfulness é uma das estratégias mais assertivas, mais eficazes, comprovadas cientificamente para trabalhar a nossa atenção plena e a nossa concentração. Então, ótimo, é uma prática maravilhosa. E a escuta ativa também, Luana, às vezes a gente está escutando, pensando no que vai dizer. Mas a verdadeira escuta é onde eu silencio a minha mente para ouvir a opinião do outro. Existe uma expressão, né? Escutar com o nosso copo vazio. Às vezes eu escuto o que o outro não disse, eu escuto o que eu gostaria de ouvir. Então, tem uma escuta que ela é muito superficial e ineficaz. A gente tem que estar com uma atenção plena. Fazer perguntas também ajuda muito no diálogo. Eu estou escutando e quando eu faço uma pergunta, primeiro, eu esclareço dúvidas e eu extraio do outro também mais ideias. Então, complementa muito mais o diálogo. E Débora, agora falando em empresa, né? Hoje a gente está numa realidade, né, com a pandemia, mais do que nunca a gente está usando vídeos. Então, tem alguma dica para melhorar a comunicação em vídeo? Porque hoje é o que mais a gente está utilizando, é algo novo, né? Para todos, para praticamente todos. Sim. Sim, tem várias dicas, Luana. Primeiro, preparar a sua performance. Então, falar com um tom de voz que é um pouco mais entusiasmado do que o nosso natural numa conversa. Eu falo de energia na voz, tá? Coloca energia, coloca ênfase na voz. A expressividade corporal, a postura corporal, olhar, ter um olhar fixo para a câmera. Quando a gente está gravando vídeo, a gente tem que olhar para a câmera e não olhar para baixo, que às vezes o nosso olhar foge para lembrar do que está dizendo. Então, cuidado com o olhar. Os gestos, eles dão a movimentação, então é bem importante. Às vezes, os cuidados básicos que distraem a atenção do outro é o que está passando atrás. A gente tem que tomar cuidado. Então, não dá para ter gente passando na frente, não dá para ter armário aberto, né? Roupa, bagunça, tudo isso desvia a atenção de quem está nos assistindo. Controlar os vícios de linguagem, porque quando a gente está falando no vídeo, muitas vezes pelo nervosismo, ou até pela falta ainda de preparação e naturalidade, acaba aparecendo né, tá. No vídeo aparece tudo mais. Muito, tudo. Tudo. Exatamente, tudo fica muito mais visível. Então precisa controlar. Uma dica, se alguém está aqui nos assistindo e percebe que tem vícios de linguagem, é trabalhar pequenas pausas. Sabe aquele momento que tu está falando e foge uma palavra? São frações de segundo que a gente complementa nesse momento com para disfarçar que eu estou pensando. Só que não disfarça, muito pelo contrário, evidencia. Então, dá uma pausa. Fazer pequenas pausas, Luana. Quando eu estou buscando a palavra, se eu dou uma pausa curta, essas pausas, até tem pesquisas que mostram que pausas de 3, 4 segundos são imperceptíveis para o nosso interlocutor. Por quê? Porque a pausa faz parte da comunicação. Só que para quem está falando, a pausa para nós parece um tempo interminável. Sim. Para quem está te ouvindo, não é. É claro, eu não estou falando daquelas pausas excessivas. Mas uma pausa que outra, ela até ajuda o teu interlocutor a memorizar tudo que está sendo dito. Eu dou uma pausa, o cérebro dele processa. Se a pessoa tem uma pergunta na pausa, ela te responde. E é preparar. Quer gravar vídeos, quer ser natural, fale muitas vezes no vídeo, grava, te vê, melhora aquilo, anota o que tá bom, o que não tá, bota de novo. Manda o vídeo para as pessoas que tu conhece para elas te darem dicas. Então é treinar, preparar. E, Débora, ainda no mundo das empresas, tem a questão do e-mail, né? Quando a pessoa envia e-mail
E quando a pessoa, nas situações polêmicas, por exemplo, né? Ou nas situações que tem que ser mais diretivo sobre o e-mail, qual a tua percepção? Quando eu devo usar um e-mail e quando eu devo, né, ligar e falar com uma pessoa? E aí depois tem uma pergunta sobre a escuta seletiva que a Laura está nos fazendo aqui. Tá, então vou para o e-mail primeiro. Conversas difíceis, assuntos complexos, feedbacks ou assuntos urgentes. Prioriza a conversa falada, ou por telefone, ou por vídeo, ou pessoalmente, porque ela vai ser mais eficaz. Então, de novo, assuntos polêmicos, feedbacks, conversas difíceis, assuntos urgentes, priorizem primeiro a conversa falada. Tem uma pesquisa, Luana, que foi feita comparando a eficácia do e-mail com a conversa, face a face, cara a cara. Então, eles dividiram 2 grupos. Um grupo tinha que testar a eficácia, eles tinham que convencer algumas pessoas a preencherem uma pesquisa por e-mail, eles iam usar a comunicação via e-mail. O outro grupo ia convidar as pessoas a participarem da pesquisa, mas chamando face a face. E o que eles constataram? Que uma conversa cara a cara, face a face, ela foi 34 vezes mais eficaz do que por e-mail. Então, quando a gente precisa, 34 vezes é muita diferença. Então, quando a gente precisa que a pessoa se engaje, que a pessoa coloque uma prioridade, quando eu preciso envolver a pessoa, eu preciso estar humanamente presente. Por que eu digo humanamente, Luana? Porque o e-mail, ele não tem o nosso tom de voz. O e-mail, ele não tem a nossa expressão facial, que são essenciais para me conectar com o outro. Às vezes eu tô falando alguma coisa e eu olho nos teus olhos e eu percebo se tu gostou, se não gostou, se ficou na dúvida, e eu vou ajustando. O e-mail não tem isso. Sem contar que as pessoas às vezes não são claras num texto por escrito. Tu não vê a expressão às vezes facial, né? Tu não vê. Ou às vezes ela coloca em caixa alto, só para grifar. E quem tá lendo acha que eu tô xingando ou gritando. Quando foi em caixa alta, por que tu gritou? Então dá muito problema. Agora, eu não tô levantando a bandeira contra o e-mail, muito pelo contrário. O e-mail, ele documenta. Então, se for no caso aqui da comunicação corporativa, né, Luana? Eu tenho uma conversa, eu marco uma reunião, depois eu vou lá pro e-mail registrar, documentar, reforçar aquilo que foi dito. E aí as pessoas mais acomodadas comunicam o e-mail com tudo, usam o e-mail para comunicar tudo. Mas não é o fato de eu comunicar que eu conversei e fui assertiva. Eu preciso garantir que o outro me entendeu. Eu preciso garantir que ele se sentiu tocado, ele vai fazer aquilo. Então, o e-mail não é para tudo que o e-mail vai trazer bons resultados, não. Ótimas dicas. E para a gente finalizar sobre a escuta seletiva. Tá. A gente precisa, primeiro, entender que eu tenho as minhas vozes e eu me desconecto. Eu não posso ficar ouvindo as minhas vozes. Eu tenho que conectar com o outro, entender o que o outro pensa e o que o outro busca, entender aquilo que eu penso e busco, fazer perguntas, confirmar se o que eu entendi é o que o outro falou. Então, tem uma técnica de parafraseamento que é essencial, gente. Então, depois que o outro ouviu, ao invés de eu distorcer aquilo que eu acho que eu ouvi, eu devolvo para o outro. Olha, fulano, deixa eu ver se eu te entendi. Então, tu está querendo me dizer que aconteceu isso, isso e isso. É isso mesmo? Porque, às vezes, a nossa escuta, ela acaba distorcendo o que o outro não quis dizer. Então, eu escutar e devolver e confirmar antes de sair falando, senão vira o telefone sem fio. O famoso telefone sem fio, né? E a boa comunicação é que o outro entendeu, né? Não é o que eu estou falando, é o que o outro entendeu. Sem dúvida. É o que o outro entendeu. Essa é uma realidade dura que nem todo mundo aceita bem, mas é isso que é a comunicação. Não é o que você fala, é o que o outro escuta. Débora, quero te agradecer. E o assunto, pessoal, tá super interessante, né? Eu tô adorando o nosso bate-papo,
mas a gente tá no nosso horário, né? E precisamos Ah, terminar que a live. pena. Passou tão Mas eu rápido. quero dizer para vocês que esse conteúdo também ele não termina por aqui. Eu vou continuar esse assunto nas minhas redes sociais, porque ter uma boa comunicação e assertiva, ela abre portas e ela traz produtividade também e resultado para as nossas vidas, tá? Uhum. E eu Ô, tenho, Luana, eu tenho um livro digital, quem tiver interesse, tá? Sobre o mundo das empresas familiares, ele está no Hotmart. E eu hoje, comprando hoje, fazer propaganda, a primeira propaganda que eu claro, gente, aproveita não esse vou momento. Quem tá nessa live, fica aí, ó. Escuta que a Luana tem uma boa notícia. Então, para quem comprar o livro hoje, tem tá o link na bio, tem um cupom chamado Eu Quero. Coloca ali o código Eu Quero, que tem 50% de desconto. Eu tô aprendendo ainda Muito a fazer bom. propaganda, tá? Aproveita, isso aí. Luana, e aproveitando a deixa, eu quero convidar quem está nos ouvindo aqui para participar. Vai ter uma turma, ainda tem algumas vagas na semana que vem do curso Comunicação Assertiva, que traz, cada pessoa que vai fazer o curso recebe o livro e é esse conteúdo do livro que vai trabalhar, vou desenvolver ajudando essas pessoas. É uma turma pequena, com muita prática, mão na massa mesmo. E essa turma está começando semana que vem. Então, quem tiver interesse no meu Instagram, nas redes sociais, que lá ainda tem algumas vagas, a gente pode conversar e eu te ajudar a se comunicar cada vez melhor e trazer bons resultados. Muito obrigada, Luana. Foi um prazer falar contigo. Adorei o nosso papo, a nossa conversa. Muito obrigada, gente, pelo tempo de vocês. Muito obrigada, Débora, por todos os esclarecimentos, dicas, conceitos e também ferramentas práticas que são tão relevantes para a gente. Então, continuamos juntas e até uma próxima oportunidade para falarmos de Até. comunicação. Muito Tá obrigada, bom. gente. Um abraço a Tchau, todos. Boa tchau. tarde. Quer salvar ela ou não?